Então vamos lá começar a resolução deste exercício super interessante de motores elétricos. Então percebam que aqui é um motor trifásico e as características de placa, do motor, a tensão, a potência, a frequência da rede e a ligação em Y. E aqui uns dados importantes para a gente montar o circuito representativo deste motor trifásico. Então, assim, ele dá também alguns valores como escorregamento, ele faz uma série de perguntas aqui, como a velocidade síncrona, a corrente do estator, etc., até, por fim, a eficiência do motor. Então, para começar todos esses cálculos, vamos aqui esboçar como que é o circuito equivalente, representativo de um motor trifásico. Então, a gente tem aqui seria a resistência do estator, a indutância também do estator, certo? Aqui em paralelo a gente tem a indutância magnética, que seria do núcleo, E aqui é como se fosse um circuito de um transformador em que a gente tem uma transformação, ou seja, uma indução da corrente aqui que alimenta a parte do estator e vai aqui induzir essa corrente 2 no nosso rotor. E como o próprio nome está dizendo, o rotor é a parte rotativa e essa resistência aqui do rotor ela vai depender muito do escorregamento, do fator de escorregamento. Então temos aqui a gente tem a indutância aqui do rotor e aqui a indutância do nosso estator e aqui a indutância do nosso núcleo. E aqui é a nossa corrente, que é a corrente, vou chamar de corrente M, magnética, dessa parte aí desse núcleo. Então, com base nisso, já foi fornecido esses valores, fica bem tranquilo. Então vamos para o primeiro item. Qual que é a velocidade síncrona e mecânica? Então esse item A, a velocidade síncrona de rotação, que eu vou colocar ns, nada mais é do que 120 em função da frequência e dividido pelo número de polos. Então no caso aqui vai ser 120 vezes 60, que é a nossa frequência da rede, e o número de polos aqui foi fornecido que seriam 4 polos ligados em Y. Então são 4 polos, aqui vai dar 1800 RPM. Muito simples, A segunda parte, que é a mecânica, que é a do rotor, que é a rotação do rotor, vamos fazer o seguinte: como ele nos deu aqui o escorregamento, que é 2,2, a gente sabe que o escorregamento nada mais é que as velocidades relativas de rotação entre a síncrona e a do rotor. É como se fosse como toda a máquina de indução. A gente tem aqui representando, por exemplo, a parte estática, que é o estator, que tem as bobinas, que vai provocar uma indução magnética, certo? E aqui vai rodar um rotor. Essa indução magnética, ela não ocorre instantaneamente, ela vai induzindo aos poucos à medida que o campo girante da rede trifásica for alimentando de uma maneira rotativa as bobinas do estator, e assim por fim conseguirá induzir uma corrente aqui no rotor, e por fim através dessa indução vai gerar forças magnéticas que vai girar o rotor. Mas nisso há o que se denomina escorregamento, ou seja, uma velocidade relativa entre a girante dos campos do estator e a definitiva do rotor. Então isso que é o escorregamento. Então com base nesses valores a gente consegue montar a equação, colocar aqui a síncrona, a velocidade relativa, então vai colocar síncrona vezes S, ns menos n, rearranjando essa expressão, a gente tem que n igual menos S. Substituindo os valores, a síncrona a gente achou lá em cima 1800, menos escorregamento de 2,2%, que vai ser 0,022,
vai dar 1760 RPMs. Muito tranquilo essa primeira parte. A segunda parte, a corrente de estator, já envolveria um pouco mais do nosso entendimento de circuitos elétricos. A corrente no estator nada mais é do que essa corrente I1. Para a gente calcular essa corrente, a gente primeiro vai ter que determinar a impedância de todo esse circuito aqui. A impedância, vamos começar primeiro calculando a impedância neste trecho aqui, que nada mais é do que o paralelo dessa indutância XM e em paralelo com X2 R2/S. Então, a indutância total do circuito vai ser esse primeiro ramo, que é R1 e aqui X1, né? Então vai ser R1 mais X1J, que é a carga indutiva complexa, né? E mais aquele trecho que é paralelo. Esses trechos aqui que é a indutância do núcleo com a indutância e resistência do rotor, que vai ser R2 sobre S mais X2J. Paralelo, lembrando, é produto pela soma. Montando aqui a expressão. Mais bom, e substituindo os valores dos valores dados aqui no exercício, nessa expressão, a gente vai ter aqui que vai dar 11,64 mais 7,74 J, né? Colocando isso daqui em coordenadas aqui dos ângulos, né? A gente vai ter que isso daqui vai dar 14 com um ângulo de 33,6 graus. Até aí tá ótimo. Então o que a gente fez foi simplificar esse circuito com essa impedância aqui que a gente calculou, que eu acabei de calcular, e agora fica muito simples a gente calcular, né, a corrente. Então fica que a corrente nada mais é do que a tensão dividido pela impedância que acabamos de calcular. A tensão foi dada no exercício, que é 460. Porém, como a ligação é em Y, né, ou estrela, seria 460 dividido por raiz de 3. Né? E esse valor vai dar 266 volts. Substituindo aqui, vamos ter 266 dividido por 14, o ângulo nosso 33,6 graus. Essa divisão então vai dar 19, e aqui o nosso ângulo vai ficar menos 33,6 graus. Perfeito. Achamos agora a corrente, que é o que de fato foi pedido, né? Temos aqui a corrente do estator, e o próximo passo agora é o nosso fator de potência. O fator de potência nada mais é do que esse ângulo que representa aí esse atraso, né, da corrente, que vai dar 0, atrasado, né? Certinho. E o próximo passo, o fator de potência, e agora a parte D, as potências de entrada e saída. Bom, a potência de entrada é muito simples. Potência de entrada, né, eu vou colocar 3 vezes V vezes I vezes cosseno de φ, que nada mais é que o fator de potência. Colocando os valores aqui,
266, a corrente a gente acabou de achar, e o fator de potência também. Temos então que essa potência de entrada vai dar 12.629,5 12.629,95 watts. Perfeito. E a nossa potência de saída vai ser a potência do eixo menos as potências que no caso aqui foi dado, né? As perdas rotacionais aqui do rotor. Certinho? Então a potência do eixo ela vai ser calculada como potência do eixo vai ser 3 a corrente no rotor ao quadrado R2 em função do escorregamento aqui. Então essa potência vai ser 3 vezes a corrente 2, que a corrente 2 ela pode ser determinada. Para a gente determinar a corrente 2, vou mostrar logo a seguir, né? Que ela pode ser determinada considerando aqui esse trecho como a tensão, né, dessa interface, dessa transformação estator-rotor. Aqui a gente tem um circuito que essa tensão, né, ela vai ser aqui essa corrente I2. Se essa corrente I2 multiplicado pelas impedâncias desse ramo, vai dar essa tensão EI. Então essa tensão EI, a gente pode determinar o seguinte: essa corrente 2 vai ser tensão EI naquela interface lá, e aquelas impedâncias daquele ramo. Perfeito, lindo por enquanto, porém temos o seguinte: a gente quer determinar a corrente 2 para determinar a potência do eixo e consequentemente chegar no que ele quer, as perdas de entrada que nós já achamos, e achar aqui a perda de saída. Mas aqui a gente enfrenta outro problema. A gente vai calcular I2, mas a gente não tem esse bendito I aqui. Como que a gente calcula? Bom, é só a gente vir aqui no circuito e dizer que a tensão, essa tensão aqui, ela nada mais é do que esse trecho vezes a corrente I1 mais essa tensão I. Vamos equacionar então, vai ficar assim. Equacionando, a gente tem o seguinte: a gente tem que EI vai ser aquela tensão de entrada menos RI mais X1J vezes I1. Resolvendo, colocando, substituindo os valores, né, 266, aqui aqueles valores que já foram dados no início do exercício, né, as indutâncias aqui, né, e a corrente que a gente também calculou, colocar a representação aqui em fasor, né. Resolvendo essa expressão, a gente tem que 1 vai ser 244,2 menos 10,77 J. Pronto, agora ficou lindo mesmo, né? A gente calculou EI e agora a gente substitui esse valor aqui, certinho, 10,77 J. Os valores aqui, 332, o escorregamento de 0,022 e mais 0,464 complexo. Isso daqui já vai dar a resposta, né, fazendo as contas, de 6,24 e o ângulo de menos 4,3. Perfeito. Com base nisso, finalmente conseguimos agora voltar aqui na expressão
e calcular a potência de eixo, onde a corrente 2 é realmente a corrente do estator, então faz todo sentido, é o estator que vai gerar a potência de eixo, né, que vai rotacionar a máquina, né? 22, 0,022, que vai dar 11.677,44 watts. Certinho? Então pronto, muito tranquilo, né? Determinamos aqui a potência de entrada e a potência de saída, que vai ser a nossa potência de eixo, menos as potências dissipadas, que foi dado aqui no enunciado, que é de 1.100. Certinho? Que foi dado aqui, que ele vai ter uma dissipação de 1.100 watts. Isso daqui vai dar 10.577,43 watts. Perfeito. Então achamos aqui as potências de entrada e saída. E lembrando bem que o exercício ele fala o conjugado de saída, então a gente tem o seguinte, a gente vai ter que o conjugado, que nada mais é que o torque de saída, ele nada mais é do que a potência de saída vezes a rotação. Lembrando que essa rotação ela é em radianos por segundo. Então, para converter, a gente vai pegar a rotação do rotor, de rotações por minuto, e multiplicar 2π sobre 60, que vai dar aproximadamente 184 radianos por segundo. Então, de fato, o nosso torque de saída, que é o conjugado de saída, ele vai dar aqui a potência nossa de saída, que é 10.577, né? Arredondando 10.577, dividido por 184. Então, fazendo essa conta, né? 10.577 dividido por 184 vai dar aí cerca de 57,5 newton vezes metro. Perfeito, né? E para finalizar, a eficiência. A eficiência do motor, ela vai ser calculada, né, entre o rendimento dele, que é o rendimento, a potência útil, que de fato é utilizado, sobre a potência total. Então, o que ele de fato utiliza seria a potência de saída. E a potência total seria a potência que a gente alimenta o motor. Então, a potência de saída a gente já acabou de calcular, 10.577. E a potência de entrada nós calculamos logo aqui, que é 12.629,95. Que é 12.629,95. Fazendo essa conta, dá aproximadamente 0, que nada mais é do que 83,7% nosso rendimento. Então, recapitulando, ele é um exercício interessante, você tem que conhecer muito bem o circuito e trabalhar ele. Na verdade, é mais uma resolução de circuitos elétricos, que a gente tem que calcular as correntes I1 e I2 e as tensões aqui, e com base nisso ir destrinchando aí todo o que o exercício pede. Então, muito bem, agradeço a todos vocês e dê um like, participe do nosso canal. Um abração a todos.